Shalom, Haverim, Verhaverot. Estamos aqui iniciando o segundo módulo do nosso curso Yeshua HaMashiach, Estudos Aprofundados, e cujo tema é o caminho oculto do Mashiach, dos mundos superiores à redenção final. Certo? Esse é o nosso curso premium. E o que nós vamos ver nesse módulo 2? Nós vamos analisar, então, o surgimento do Adam Kadmon, do homem original, do homem primordial, né, que é a tradução de Adam Kadmon em hebraico, e através dele o surgimento de todos os mundos e de toda a criação. Mas quem é esse homem primordial? Existe grande debate na comunidade judaica, em parte porque querem tentar ocultar e abafar um pouquinho disso. Chamam isso, o Adam Kadmon, de um mundo, como se fosse o quinto mundo, né, acima do mundo de Atzilut, mas os cabalistas, como o Arizal, eles deixam claro que é um ser pessoal, que é o Mashiach, que é a luz original do Mashiach. Ele tem forma humana. Ele é um homem primordial. Ele não é só uma luz sem forma, esse sol eterno, que não tem forma, mas no Adam Kadmon, que é feito como a imagem do Ein Sof, através da sua luz, certo? Tem a forma humana. E nós somos a imagem e semelhança dessa forma mística, transcendente, que é o Adam Kadmon, e que nós veremos que muitos rabinos e cabalistas já chegaram a essa conclusão, que se trata do Mashiach, que é o mediador entre Deus e os homens. Ok? Então vamos começar a aula de hoje, né, nesse segundo módulo, em que falaremos quem é o Mashiach, segundo a tradição rabínica e cabalista. Nessa primeira aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre como as coisas surgiram, do vazio até o traço. Esse traço seria um raio de luz, né? A gente vai ver o Tzimtzum, nós vamos ver sobre o Kav, que é esse raio de luz, e nós vamos ver o início da manifestação divina na criação. Ok? Então vamos começar com essa contração do Ein Sof, segundo o rabino Isaac Luria, o Arizal. Essa contração do Ein Sof, né, ela é o ato inicial da criação. Lembrando que no módulo anterior, nas 7 aulas anteriores, falamos só sobre o eterno, que é incognoscível, não tem forma, não tem limites, ele é o infinito, o sem fim, literalmente, Ein Sof. Ok? Então, antes de todas as coisas, antes de surgir o próprio tempo, antes de surgir a matéria, antes de surgir a consciência, existia apenas o Ein Sof, o eterno, o infinito. Sem começo nem fim, sem forma, sem limitação, sem divisão. E todas as tradições cabalísticas, elas partem desse ponto de partida absoluto. Só havia o eterno. Contudo, surge a pergunta: se o Ein Sof é tudo e preenche tudo, como é possível que haja algo fora dele? Como é possível haver vamos abrir aspas, um espaço para a criação? A resposta revelada pelo rabino Isaac Luria, né, o Arizal, é o conceito revolucionário do Tzimtzum, uma autocontração, como se ele se contraísse, certo? O Ein Sof, então, ele faz uma contração, um retraimento dessa luz infinita para criar o que a gente chama em hebraico de um halal panui, um espaço vazio aparente, no qual a existência inteira pudesse surgir. Então essa luz, ela se contrai num ponto, ok? E esse ponto
ele gera como se fosse um espaço vazio. O rabino, né, Haim Vital, que foi discípulo do Arizal, do Lúria, ele descreve no livro Etz Haim, no portal 1, no capítulo 1, o seguinte: eis que ele contraiu a si mesmo, em si mesmo, e restou a luz do Ein Sof. Não havia lugar para fazer emergir os mundos, quando ele faz essa contração. Esse é o primeiro movimento da criação, o recuo divino, essa contração, que não é uma ausência real, mas uma ocultação da sua própria presença. Um silêncio abissal, que prepara o palco para o surgimento do Mashiach, como o primeiro pensamento da vontade divina. Vamos ver, então, como é que isso acontece. A seguir, então, diz o Arizal, que o Ein Sof, ele emana um finíssimo raio de luz, que é chamado de Kav, dentro da Kabbalah. Ok? Esse finíssimo raio de luz, ele penetra esse vazio central e inicia o processo de formação dos mundos. Este Kav, ele não é a luz total do Ein Sof, pois essa destruiria toda a criação com seu esplendor. É só um feixe ordenado, regulado, uma manifestação controlada dessa luz para que haja mundo, ordem e significado. O rabino Haim Vital, ele continua e fala, e depois um traço dessa luz entrou no interior da luz da contração do Ein Sof, do Tzimtzum. E por meio dele foi desenhado o mundo. Esse Kav será, para a tradição cabalística, a base de toda a revelação. Nele está contido o plano primordial da criação. E é nele que se estabelece o caminho da redenção. E vamos ver agora, então, como esse ato revela o desejo do Eterno de manifestar o Mashiach como plano original. Ok? Então, segundo Zohar, em Bereshit 25b, antes da criação do mundo, o santo, bendito seja ele, consultou a Torá, que é a expressão do seu próprio pensamento. E nela estava escrito o nome do Mashiach. Né? Nós vamos ver que o santo, bendito seja, criou o mundo a partir da Torá, da palavra, e viu nela o nome do Mashiach no princípio. Então, no Midrash, só um minutinho aqui, vamos ver quem está entrando, o Jorge. Então, só dando continuidade. Então, no Midrash Bereshit Rabbah, nós vamos ver isso reforçado. O santo, bendito seja, criou o mundo como se fosse um livro, que é a expressão do Mashiach desde o princípio. Esse pensamento antecedente é chamado de Ratzon Elyon, a vontade suprema, que se manifesta através do Kav para concretizar-se na história. O Mashiach, portanto, não é uma solução posterior ao pecado humano, mas é a expressão primordial da vontade de Deus. Por isso que é chamado de seu filho. Agora, notem uma coisa curiosa antes da gente continuar. Olha o que aconteceu. Havia só o Eterno, ele faz um esvaziamento, que também pode ser entendido como uma contração aparente dessa luz do Or Ein Sof, do Ein Sof, que só havia o Ein Sof, uma aparente, um vácuo se cria, e no meio desse vácuo, um raio de luz dá origem a uma forma, uma Mashiach, uma forma humana. A princípio, em forma concêntrica, como uma esfera, certo? E depois os rabinos vão dizer que dessa forma concêntrica, circular, esférica, né, ela toma a forma de um homem. Isso lembra vocês alguma coisa? É só a gente olhar para a imagem e semelhança do Eterno, que é a humanidade. Existe algum processo semelhante na humanidade? Existe.
a gestação humana. Há um vácuo, um vazio, um útero. Ali no meio do útero, um pequeno raio de luz se junta, né, a partir do espermatozoide do óvulo, formando um zigoto, uma pequena esferinha, e essa esferinha também se desenvolve na forma humana. Olha que curioso. Quando a gente olha a imagem e semelhança, que é o ser humano, a gente entende muito mais o que houve no princípio, certo? Então, esse Tzimtzum, ele é o surgimento, a emanação do Mashiach, do Adão Kadmon, do homem primordial. Aquela primeira expressão da vontade suprema do Eterno. E é justamente por isso que todos os atributos do Eterno, nele, no Mashiach, se tornam manifestos. Porque o Eterno não tinha necessidade de manifestar nada para fora de si mesmo. Mas por vontade suprema e por desejar, por amor, se tornar manifesto, ele então dá origem ao Adão Kadmon, ao homem primordial. Vamos ver então algumas implicações místicas sobre o Ratzon Elyon, essa vontade suprema, e o propósito da criação. Porque o Ensof, absolutamente perfeito e autossuficiente, decidiria se manifestar? A resposta não é lógica e nem funcional, mas mística. É o Ratzon Elyon, a vontade superior, que se revela como um desejo de bondade, de compartilhar, de emanar. Ok? Então é por isso que surge a criação, através do amor do Eterno. Porque o amor não guarda as coisas só para si, né? O Ramhal, o Rabi Moshe Haim Luzzatto, ele vai escrever no Das Tevunot o seguinte: a vontade superior é fazer o bem da bondade à sua criatura. Então essa é a essência absoluta da vontade superior. Toda a criação é um gesto de amor e partilha. O Mashiach, como meio através do qual essa luz chegará plenamente à humanidade, é o centro do plano do Eterno. É ele o Kav, esse raio de luz vivo, a linha de luz que desce do infinito para resgatar o finito. Nós vamos ver no Zohar, no volume 2, 115a, o seguinte: o Rei Santo, com o espírito do Mashiach, servirá ao mundo. Ok? Aqui a linha se fecha. Do Ensof, do eterno, do infinito, veio o Tzimtzum, essa contração, esse esvaziamento. Do Tzimtzum, o Kav, esse finíssimo raio de luz. E no Kav já estava oculta a presença do Mashiach. Assim como estava oculta a minha presença, a tua presença, nos genes, né, dos nossos pais. A gente já existia de forma oculta no material genético que recebemos. Da mesma forma, no Cave já estava oculta a presença do Mashiach, que um dia iluminará plenamente o mundo criado. Então vamos concluir aqui uma coisa, né? Essa é a estrutura mística da esperança judaica. O Mashiach não é uma figura acessória ou emergencial, como alguém que foi só criado para resolver o problema do pecado da humanidade. Ele, ao contrário, ele é o começo do plano. Ele é o centro da revelação e ele também é o fim da história. Ao entender o Tzimtzum e o Kav, né, de como o Eterno gera, né, algo fora de si mesmo, não fora, entre aspas, né, mas assim, dando espaço para o mundo finito vir à existência, aonde só existia o infinito, né? Então, quando nós entendemos esse Tzimtzum e esse Kav, nós compreendemos que cada etapa da criação
foi, na verdade, uma preparação amorosa do Eterno para revelar no tempo certo aquele que é chamado de Or Haganus, ou seja, a luz oculta. E essa luz, dizem os cabalistas, é o próprio Mashiach. Ok? Então, a jornada do Ein Sof até a alma humana, ela vai passar por esse traço sutil de luz. E é por esse traço que tudo será redimido. Então, notem, nós então saímos do módulo 1, em que vimos só quem era o infinito, o eterno, incognoscível, para chegarmos na primeira manifestação da vontade do eterno, certo? Gerar algo que viesse a dar existência a toda a criação, certo? Então, o Mashiach, é por isso que ele é chamado o mediador entre Deus e o universo. Porque todas as coisas vieram à existência através dele, do Adão Kadmon, do homem primordial. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas através dele e para ele. Porque o primeiro que recebe o amor do Eterno é o seu próprio filho. Por isso que ele é chamado de seu filho. A profecia de Salmo 2, 7 confirma isso, em vários tratados rabínicos, que fala, a profecia diz no Salmo, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E várias vertentes judaicas, tanto no judaísmo rabínico, ortodoxo, normativo, quanto nos cabalistas, reconhecem essa passagem da Tanar como plenamente messiânica. Então, por enquanto, nessa primeira parte aqui da aula, nós vimos, certo? Como surge, como emana o Mashiach. E esse Adão Kadmon, ele também é a palavra do Eterno. Aquilo que vai manifestar tudo que o Eterno é, que estava guardado só dentro de si mesmo. E vai manifestar isso para toda a criação. Mas, daqui a pouquinho, nós vamos voltar com a segunda parte da aula, certo? Aonde nós vamos ver, né, sobre essa primeira forma que contém o Mashiach, esse primeiro Adão Kadmon, certo? E como isso depois deu origem à criação, ok? Então, vamos lá. Dúvidas? Alguém, por enquanto? Podemos falar, quem tiver dúvidas. Nada? Todo mundo tímido? Moré, Sim, pode falar. quando o senhor disse assim, ó, que o retraimento da luz infinita, que houve essa contração, no momento eu pensei que seria algo semelhante, se é que pode assemelhar, né? É a contração que uma mulher tem para dar luz, né? Para nascer um bebê. Só que ao mesmo tempo, como o eterno ele não tem forma, a gente não pode, não tem nem como imaginar e não pode imaginar, né? Porque aí já se tornaria uma idolatria. Sim. Não dá nem para a nossa mente ela não alcança Não alcança. essa contração que houve, né, no início ali. É. Mas tem um detalhe curioso, que é o que a própria física está compreendendo hoje, né? Que é o seguinte: o que a física hoje em dia fala do surgimento do universo? Big Bang. Tudo condensado num único ponto, e de repente esse ponto explode em luz, dando origem à matéria, ao tempo, ao espaço, às galáxias, aos aglomerados de galáxias, às estrelas, às constelações, aos planetas. Nota
E isso nós estamos falando só do mundo físico, quando nós falamos do Big Bang. Porque a gente vai ver daqui a pouco, na outra parte da aula, que não foi só o mundo físico que surge desse ponto de contração, porque talvez o Simpson ele tenha sido o ponto, vamos aqui, né, não nos ater tanto às regras da física relativística de Albert Einstein, né? Porque a gente não poderia falar num ponto antes, porque se o próprio tempo surgiu, né, com essa explosão do Big Bang, então não faria sentido existir um antes, porque antes demanda tempo, né? Mas aqui, não nos prendendo a isso, vamos pensar da seguinte forma. Muito provavelmente, essa contração Etzim num ponto vazio da luz infinita seja justamente essa concentração que deu a semente do que viria a ser o universo. Colocou ali todas as regras da física, todas as que a gente chama de fine-tuning constants, constantes de sintonia fina, né, que são as leis matemáticas que precisavam estar extremamente bem equilibradas para que a matéria fosse exatamente do jeito que ela é hoje. Se a massa do elétron fosse um pouquinho maior, não existiria matéria, entendeu? Se a gravidade fosse maior, tudo ia colapsar num ponto, porque tudo ia se atrair. Se a gravidade fosse menor, tudo ia expandir para sempre, né? E nada ia puxar nada. Então você vê que tudo teve que ter um ajuste tão fino para que o universo hoje seja do jeito que ele é. Se a constante da massa do átomo de carbono fosse um pouquinho diferente, ele não formava, os prótons e nêutrons não se juntavam em mais do que seis prótons e 6 nêutrons no núcleo, não teria elementos superiores ao carbono, por exemplo. Então, quando a gente vê a quantidade de regras que precisavam estar milimetricamente balançadas para que o universo, como a gente conhece, surgisse, até os cientistas ficam quebrando a cabeça, porque eles não conseguem explicar como isso poderia ter surgido por acaso. Seria uma enorme obra de engenharia deixar tudo certinho para poder surgir um universo desse. Então isso demanda alguém que está pensando por trás, não é? Exatamente, tem alguém pensando por trás. É o Eterno. Certo? A maior prova da existência de Deus para mim é o surgimento do universo. Não é só a gente analisar com um pouco mais de profundidade. Marinaldo, pode falar. A minha dúvida é o seguinte, então, quando a gente fala que o Eterno teve essa contração da luz, é em sentido literal, então, não é um sentido cósmico, espiritual apenas, mas é literal. A gente não consegue nem mensurar isso. Na verdade, é tudo um sentido mais místico. Por quê? Porque a gente não tem parâmetros de comparação para dizer que é literal. Entendeu? É o que o entendimento humano alcança. Entendeu? E o que eu acho muito curioso, eu estava comentando aqui um pouquinho antes de iniciar a aula de hoje, é que os cabalistas previram esse tipo de coisa séculos atrás. Tem uma parte da Cabalá que vem há milênios junto com o povo judeu. E uma outra parte foi mais desenvolvida na Idade Média. Mesmo assim, tudo isso que nós estamos falando aqui, da física relativística de Einstein, que dá origem a uma explosão que gera o universo, ao Big Bang, isso foi só descoberto no século XX. Cabalistas já estavam 500 anos antes, já sabiam. O Eterno revelou. Percebe a diferença? Olha o que é essa sintonia com o Eterno, o como ele abre. Mesmo que a gente não consiga definir muito bem, porque nós somos como crianças de 3 anos de idade tentando desenhar uma sala de engenharia de um reator nuclear. O que ela vai desenhar? A percepção dela é muito limitada. Ela vai ver uma mesa, vai ver uma cadeira, vai ver uma telinha do computador, e ela vai desenhar aquilo. Isso é mais ou menos a comparação de nós tentando explicar
o Eterno e o Tzimtzum. Muita coisa escapa da nossa capacidade de abstração para entender a realidade exata do que aconteceu ali. A gente tem um lampejo dessa ideia, mas nenhum ser humano, pelo menos até agora, tem essa capacidade. Quem sabe depois, quando o Mashiach voltar, estiver aqui, ele não abrirá nosso entendimento para que a gente entenda como todas as coisas vieram à existência. A gente vai ter que ter uma mente sobre-humana para poder compreender a enorme complexidade de tudo isso que nós estamos tentando falar aqui. É muito superior ao intelecto humano. Entendeu? Mas Ok, obrigado. é basicamente isso. Podemos continuar, então, com a aula? Então, vamos lá. Nessa segunda parte, né, da aula, nós vamos ver sobre o Adão Kadmon, a primeira forma que contém Mashiach. Então, esse Adão Kadmon, ele é a primeira emanação do Ein Sof, dessa luz infinita. Quando o Ein Sof, o infinito absoluto e incognoscível, decidiu manifestar sua criação, ele o fez por meio de uma contração inicial, desse Tzimtzum. E então introduziu esse traço de luz, esse Kav, que é meio que essa luz que fecundou, entre aspas, esse vazio, certo? Esse ponto de luz contraída ali, né? E esse traço de luz era o Kav. No espaço vazio criado por essa contração. A primeira estrutura, então, a emergir dessa interação entre essa luz do Eterno e o espaço vazio foi o Adão Kadmon, o homem original, ou também chamado de o homem primordial. Não no sentido humano, totalmente como nós hoje de carne e osso, mas como uma forma arquetípica, como se fosse um arquétipo, a fonte das ideias. Uma forma arquetípica que contém em si toda a criação de maneira ideal. O Arizal, né, o Rabino Isaac Luria, ele descreve esse Adão Kadmon como uma primeira expressão ordenada da luz divina. Então é no Mashiach, que é a palavra, que é o verbo, é que essa luz passa a ser ordenada, organizada. É isso que a palavra faz, não é mesmo? Se a gente pegar aqui um saco cheio de letrinhas soltas, ali não tem ordem nenhuma. Mas se vier o nosso intelecto e pegar letrinha por letrinha e formar palavras e frases, a gente está ordenando o caos. É isso, então, que o Adão Kadmon faz com a luz. Ele ordena, organiza, de forma que as coisas possam se tornar criadas. Ele é como se fosse um container espiritual que reflete de forma harmônica os atributos divinos, que nós falamos, as Midot e as Sefirot. Isso acontece muito antes de qualquer mundo ou criatura existir. O nome Adão não implica uma corporeidade física nesse tempo, mas alude ao versículo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porém, nessa etapa primordial, este Adão é pura luz e consciência. Então, notem, esse que é a palavra, ele não é só uma ferramenta, como a nossa palavra é uma ferramenta de nós. Ele é vivo. Ele tem consciência de si mesmo. Certo? Então, esse é que é o Adão Kadmon, que é pura luz e consciência. Ele é um mapa metafísico de toda a criação. Certo? O Zohar vai aludir a isso de uma maneira enigmática. Vai falar o seguinte: Adão, que não é conhecido, pois tudo foi preparado dentro dele,
E ele é o mistério da fé. É como se esse Adão Kadmon ele fosse o DNA de todo o universo, de toda a criação. Essa é uma palavra ordenada que organiza tudo e faz as coisas serem criadas. Então, esse Adão Kadmon, ele não é, nesse primeiro momento, uma entidade separada do Ein Sof, ok? Porque lembre-se daquela regrinha que nós falamos nas aulas passadas, quanto mais distante da luz do eterno, mais vai aumentando a sensação de separação, né? Tanto é que nesse mundo aqui de baixo de Asiá, onde nós estamos, as pessoas se veem separadas umas das outras. Eu sou eu, você é você, o outro é o outro, eu não me importo com a família do outro. Reina o egoísmo. Egoísmo é o quê? Distância da luz do eterno. Porque à medida que você se aproxima, como é que você se aproxima da luz do eterno? Através do amor, principalmente, né? À medida que você vai se aproximando e se elevando espiritualmente e o amor vai florescendo, o que vai começando a acontecer entre as pessoas? Elas vão se aproximando. Não faz sentido? Até o ponto de brotar uma grande irmandade entre um grupo. E você já não enxerga mais você como você mesmo, mas como aquele grupo. Eu sou esse grupo. Percebem? Então, quanto mais luz vai entrando, mais as coisas vão se aproximando. E isso, dessa irmandade que falamos, ela está só nesse mundo de Asiá, que é aqui embaixo. Agora, imagina quanto mais lá para cima, nas esferas dos mundos superiores, né? Então, chegar ao ponto que quando você está só o Adão Kadmon e o Eterno, a proximidade é tanta que eles nem veem separação de um do outro. Embora o Eterno seja incognoscível, habitando numa luz inacessível, e o Adão Kadmon seja a primeira manifestação criada, emanada dessa luz primordial que é o Eterno. Certo? Mas a sensação dos dois ali é que de uma unidade plena entre eles. Então, mas essa primeira configuração pela qual essa luz infinita começa a se ordenar em um padrão de comunicação. Então, é aí que surge, nesse momento, que o Eterno não precisava falar com ninguém. Ele era ele, mas a partir daí já tem uma entidade finita, certo? O Adão Kadmon. Então aí, né, esse Adão Kadmon, ele não é mais uma entidade separada do Ein Sof, mas ele então se torna a primeira configuração pela qual essa luz infinita começa a se ordenar em um padrão de comunicação, contato entre dois. Os olhos, ouvidos, nariz e boca, descritos no sistema cabalístico, não são literais, mas representam diferentes modos da emanação da luz divina, como nós veremos a seguir. Então, esse Adão Kadmon, ele é como se fosse o molde de toda a humanidade, de todo o universo. É engraçado que se você olhar até o esqueleto dos animais, eles seguem o mesmo plano de desenho, não é? Tem um crânio, tem uma coluna, tem as costelas, tem braço e perna. Ah, mas é cachorro, é gato, é sapo, é baleia, mas tudo, você nota que é como se fosse um projeto de engenharia, que é como se fossem variações, mas daquele mesmo projeto original. Percebe isso? Que curioso? É porque todas as coisas vieram à existência como variações do plano original que está no Adão Kadmon, no homem primordial. Ok? Vamos ver então o que o Rabino Levi Krakowski fala, né, sobre o Mashiach no centro do Adão Kadmon. O Rabino Levi Krakowski, discípulo direto do Rabino Yehuda Ashlag, né, e grande mestre da Kabbalah, Nânica, ele escreve de forma audaciosa e profundamente mística o seguinte: o Mashiach é a interioridade do Adão Kadmon.
Ele é o ponto central no qual o Kav penetra. Ele é a essência do ser do Adão Kadmon. Percebe? Então, este é o verbo que João falava. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Este é o verbo. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o que Yohanan, João, vai falar. E nós vimos e tocamos da palavra da vida. Ele é a fonte da vida. Certo? Na criação. Porque o Eterno é a fonte da vida acima da criação. Mas na criação emanada, o Mashiach, então, passa a ser o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Ein Sof, até o Eterno, senão por ele. Percebem por que eu boto tanta ênfase na gente conhecer o Mashiach? Porque existe uma tendência, né, de considerarem o Messias só a sua existência carnal aqui, quando ele veio no primeiro século, como sendo só mais um grande rabino, um grande profeta, uma pessoa que andou. Mas a maior prova de que não era só isso é que o próprio Eterno ressuscita o Mashiach, fazendo algo que nenhum ser humano foi capaz de fazer: vencer a morte, dando a ele um poder de conectar todos os mundos, de levar de volta a fonte da luz, que é o Eterno. E então é como se o Mashiach fosse um cordão umbilical, fazendo uma metáfora, que nos liga ao Eterno. Tudo que nos alimenta, o corpo e a alma, que vem do Eterno, passa pelo Mashiach invariavelmente. Não existe outro caminho para Deus. Esse papo, todas as religiões levam a Deus. Mentira, gente. Só tem um caminho para o Eterno. E Deus prova que só esse caminho era verdadeiro quando ele ressuscita o seu filho. Todos os outros que clamam, né, de outras religiões, de outros cantos, que falam, minha religião é boa, é isso, é aquilo. Cadê o seu líder? Onde é que ele está? Ele ressuscitou também? E mais, ele faz essa ressurreição na história da humanidade, marcada até por historiadores que observaram e viram um fenômeno que nunca tinha acontecido na humanidade. Então, o Mashiach chegar no mundo, esse que é antes de todas as coisas, é uma quebra de paradigma na humanidade. O infinito se manifesta na história da humanidade, através do Mashiach, da sua palavra encarnada, que se fez carne. E quando Deus o ressuscita, ele reconecta todas as coisas a si mesmo. Notem o tamanho do Mashiach e a importância dele. E de como tem um engano no mundo que cega várias pessoas para que não vejam a luz da verdade. Certo? Continuando, né, nós estamos falando aqui o que o Rabino Levi Krakowski estava falando. Que o Mashiach, então, ele é a interioridade do Adão Kadmon. Ele é o ponto central no qual o Kav penetra, onde esse raio de luz se une com o Tzimtzum, ali surge a emanação do Mashiach. Certo? E a partir do Mashiach, nós vamos ver o que acontece. Essa visão coloca, então, o Mashiach como o próprio núcleo da primeira forma espiritual que emerge do desejo divino de criar. O Mashiach, portanto, não é uma figura que surge só no fim do processo, mas sim, ele é o propósito oculto que anima todo o desdobramento da existência. Ele é o interior do Adão Kadmon, o seu centro vital. Certo? O Arizal também afirma: o segredo do Adão Kadmon é esse. Ele é a raiz de todas as almas.
E dentro dele está incluída a alma do Mashiach. Então, o Adam Kadmon, né, ele é a fonte de tudo. É como Yohanan, João, o discípulo, ele vai falar. Nele estava a vida de todo homem que vem ao mundo, né? Então, esse que é o verbo que estava no princípio com Deus, que é a palavra, que é o membra do Eterno, ele é a própria vida. Ele mesmo fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele é a vida. Certo? Ele é a fonte dessa vida. Ele organiza tudo para que a vida aconteça. Então, ele é a raiz de todas as almas. E os rabinos vão falar também, né, o seguinte, que a parte mais alta da nossa alma, que é chamada de Yeridá, nós temos 5 níveis de alma, né, como já comentamos brevemente. Nível mais baixo é Nefesh, seguido de Rua, seguido de Neshama, seguido de Hayá e seguido de Yeridá, que é a parte mais elevada da nossa alma humana. Os rabinos falam que essa Yeridá é uma centelha da alma do Mashiach dentro de cada um de nós. É isso que faz a diferença entre sermos vivos ou mortos. É essa centelha da alma do Mashiach que nos faz ter vida. E é isso o que o Arizal também está falando, que o segredo do Adam Kadmon é esse, ele é a raiz de todas as almas. E dentro dele está incluída a alma do Mashiach, né? E nós vamos ver, então, de uma forma mais figurada agora, o que a Kabbalah vai dizer, né, sobre as estruturas do rosto, olhos, ouvidos, nariz e boca. Qual é a importância disso, né? O Arizal descreve, no livro chamado Etz Haim, que a luz do Ein Sof sai do Adam Kadmon por meio de 5 aberturas simbólicas. Os 2 olhos, os 2 ouvidos, as narinas e a boca. É como se ele emanasse essa luz. A luz do próprio Ein Sof, que passa através do Adam Kadmon. E ao passar, cada uma dessas saídas é uma metáfora espiritual para um tipo de revelação ou manifestação da luz divina. Então, notem o que vai acontecer agora. Essas emanações são chamadas de Zivugim de Kedushá. São os acoplamentos sagrados. E cada uma das formas, e cada uma delas, aliás, cada uma desses acoplamentos sagrados, né, dessa luz do Eterno que emana dos olhos, dos ouvidos, do nariz e boca do Adam Kadmon, ela vai gerar as Sefirot. Os atributos do Eterno vão se tornar manifestos para a criação, que antes só estavam contidos dentro do Ein Sof. Os olhos representam a sabedoria e compreensão. Hormá e Binah. São as Sefirot mais altas. Os ouvidos simbolizam a escuta espiritual e a captação da luz oculta. As narinas estão ligadas ao Ruach, ao espírito, ao sopro divino, certo? E a boca é a fala criativa, associada, então, à palavra, ao Memra. É daí que o Eterno, então, cria todo o universo material. O Zohar vai dizer ainda o seguinte, né? Os seres superiores brilham com o olhar de seus olhos em esplendor. E com a audição que emana deles, são conduzidos juízos e abraços. Ou seja, o rosto espiritual do Adam Kadmon, do Mashiach, dele fluem todas as forças que vão estruturar os mundos que vão ser criados a partir dele. Então o Mashiach, ele é um núcleo anterior ao próprio tempo, através de quem, a partir dessas emanações que saem das suas principais aberturas da face, né, os 4 mundos. E cada mundo
um pouquinho mais distante da luz do Ein Sof, né? Então, se o Adam Kadmon contém em si todas as almas e todos os mundos de uma forma potencial, então o Mashiach, que é a alma raiz central de toda a criação, está presente já nesse primeiro nível de realidade. Não é como uma figura histórica ainda, mas como uma força estruturante. Ele é o Sod HaTachlit, o segredo do propósito do Eterno. No Midrash Neelam, né, no Zohar Hadash, nós vamos ver o seguinte: o Mashiach está oculto desde o dia da criação do mundo. Certo? E o Rav Avraham Abulafia, ele também vai falar o seguinte: o Mashiach é a primeira letra de toda a palavra. Ele é o ponto do princípio, sem o qual não há começo. Ou seja, nada pode começar sem ser através do Mashiach. Então ele é o que a gente chama da letra Aleph, oculta, antes da fala. O Aleph, ele é como se fosse uma aspiração, o som do Aleph. Ele não tem um som no hebraico. Ele é quase uma aspiração, né? Então o Aleph, ele é oculto antes da fala. Ele é a origem sutil. O Aleph, então, para quem ainda não conhece, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, ele é a origem sutil e silenciosa de todo o processo de criação. Isso tem implicações profundas. O Mashiach não é um remédio para um mundo decaído pelo pecado. Ele não foi, puxa, deu tudo errado, agora deixa eu criar o Messias e mandar lá. Não é assim. Ele é o início de tudo. Tudo veio à existência através do Messias. Certo? Ele é o objetivo eterno e sublime da própria criação. Por isso que em Colossenses nós vamos ver que todas as coisas foram feitas através dele e para ele. Ele é a revelação do Ein Sof, em forma finita. Por isso que ele é chamado de a imagem do Deus vivo. Ele não é o Deus vivo, ele é a imagem do Deus vivo. Certo? Assim como uma fotografia é uma imagem nossa. Ou a palavra que falamos é a imagem daquilo que pensamos. Mas a palavra que falamos não somos nós mesmos. Ela só representa, manifesta aquilo que nós trazemos dentro de nós. Da mesma forma, o Mashiach, ele torna manifesto o eterno ao mundo. Certo? E o que é que nós podemos concluir dessa aula como um todo? Que o Mashiach, então, ele é o ponto central da criação. A jornada que começa, então, lá no Tzimtzum e no Kav, tem como destino o Adam Kadmon. Tudo aquilo, né, da contração da luz, o Kav chegando ali, esse raio fininho, o destino disso era a emanação desse molde para todo o universo, que é esse homem primordial. E dentro dele, o centro da sua luz, o Mashiach. Esse Mashiach que veio ao mundo. Yeshua. Olha o tamanho dele, gente. Que isso entre no entendimento de vocês. Para toda vez que falarmos do Mashiach, que jamais sejamos levados por engano de pensar que ele é só mais um rabino que andou lá em Jerusalém. Ele é só mais um profeta. Ele foi muito legal, mas era um homem que passou e foi embora. Não. Eu e você estamos vivos aqui agora falando um com o outro, porque a luz do Mashiach nos mantém vivos, mantém nossos órgãos funcionando. E ele mesmo disse isso: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele nunca para de trabalhar. Ele é a fonte da vida. Então, né, dentro desse Adam Kadmon, no centro dele, é o próprio Mashiach. Ele é o ponto focal do Ratzon Melion, da vontade suprema.
né? E que deseja compartilhar essa luz infinita do Eterno com seres conscientes. Essa compreensão muda radicalmente a visão do papel do Redentor. O Mashiach não é apenas uma resposta ao pecado humano, mas o núcleo de luz oculto desde o princípio, a luz que precedeu o mundo, conforme está escrito. E Deus viu a luz que era boa, em Bereshit 1:4. Os rabinos dizem que essa luz foi escondida para os justos no tempo final da redenção, quando o Mashiach voltar. Porque essa luz que foi escondida, é o próprio Mashiach. Assim, terminamos essa aula e já nos preparamos para o aprofundamento na próxima aula. Nós vamos ver, então, a criação das Sefirot, as 10 Sefirot, aonde estão as 10 Midot, né, os 10 atributos do Eterno, dentro do Adam Kadmon. E como elas expandem o projeto messiânico do Ein Sof. Ok? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.